Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E nesta terça-feira, o líder do Chega que acusou o Ministro da Administração Interna de fazer gala das ações contra os polícias. Viva Ana Sá Lopes. Viva Ruben. E viva Helena Pereira. Olá, viva. Vamos ouvir André Ventura, que convocou um debate no Parlamento sobre as forças de segurança já para a próxima semana. As declarações do Ministro da Administração Interna, secundadas pelo Governo sobre esta matéria, têm sido, referentes a este tema, muito pouco felizes. Helena, André Ventura aponta o dedo ao Ministro da Administração Interna e, portanto, mostra-se muito apreensivo em relação à postura do Ministro, acusando o próprio Ministro de, em vez de defender as forças de segurança, de estar contra elas. Tem razões o líder do Chega nestas críticas que fazes, Helena Pereira? Não tem razão, mas eu compreendo porque é que ele até o faz, porque eu acho que pela primeira vez, ou não é pela primeira vez, mas há muitos anos que não tínhamos um Ministro da Administração Interna sem medo de tomar decisões, porque nós estávamos mal habituados. Tivemos a Maria Lúcia Amaral e tivemos antes disso a Margarida Blasco, e portanto no passado houve pessoas, sim, António Costa foi Ministro da Administração Interna, não é? Também tinha uma maneira de falar às vezes muito assertiva. E o que se passa é que este ministro não tem medo de primeiro assinar os despachos, e já houve vários, de exonerações e de suspensão de funções de membros das forças de segurança. E ele, cada vez que o faz, publicamente justifica porque é que o faz. Por isso é que eu digo que ele não tem medo, porque primeiro assina as coisas, o que já estamos de tal maneira que até já louvamos o facto do ministro assinar coisas que deve assinar. E depois, em segundo lugar, explica. E, por exemplo, hoje, acho que foi hoje de manhã, ainda antes de saber-se das buscas, ele assinou outra expulsão, eu acho que é expulsão, que não foi exoneração, que foi um caso de um membro de uma força de segurança na Madeira de abuso sexual de uma jovem de 16 anos. E ele explicou muito claramente que o fazia porque estava quebrado o elo de confiança com aquela pessoa e não podia voltar a trabalhar para o Estado, muito menos nas funções que desempenha, que é uma missão de proteção da segurança de todos os cidadãos. E, portanto, ele explicou muito bem que o tipo de funções que um polícia ou que um militar da GNR desempenha fica ferido de morte quando essas pessoas cometem algum tipo de crimes e que se calhar se fossem funcionários públicos e tivessem outras funções, não estariam. E por isso é que eu digo que depois eu percebo que algumas pessoas fiquem surpreendidas. Claro que não percebo as coisas que André Ventura diz, porque não concordo com isso, não é? Mas percebo que as pessoas fiquem surpreendidas com o tom do ministro. E mais agora, quando estive a ver as exonerações e suspensões do ministro, quer dizer, todos os dias vão crescendo, já são mais de 2 dezenas, e fui ver as declarações do início, das primeiras vezes que ele assinou os tais despachos, e ele fez uma crítica que na altura eu realmente não reparei às suas antecessoras mais recentes, porque o que ele diz é que quando chegou ao gabinete de Ministro da Administração Interna havia uma série de despachos que estavam para ser assinados. Ou seja, que tinham processos instruídos pela IGAI, porque em alguns casos as pessoas até já tinham sido condenadas em tribunal, como é o caso deste senhor da Madeira. E, portanto, eu fiquei curiosa para saber há quantos meses ou anos estamos a falar se são coisas que as suas duas antecessoras, que são do governo de Luís Montenegro, não fizeram. Não tinham coragem de o fazer. Não tiveram coragem, exatamente. Ou se até são mais antigos, não sabemos. Mas pronto. Mas lá está. E, portanto, por um lado, é verdade que volto a dizer que teve coragem de fazer isso. E depois, André Ventura faz uma conferência de imprensa para quase que não quis censurar o comportamento destas pessoas, quer dizer, como se fosse... Não são funcionários públicos iguais aos outros, não são. E, portanto, eu acho que o ministro nisso até está bem fazer a pedagogia, não é? Cada vez que assina um papel, explica por que razão, e se for preciso, e eu acho que vai ser isso, vai explicando, vai repetindo, ele vai repetindo sempre isto. Mas só para voltar ao André Ventura,
Eu acho que já se percebeu que nós vamos ter aqui, há um ódio de estimação, não é? Entre André Ventura e Luís Neves. Já se percebeu que isto, desde o início, que esta relação é tensa, porque Luís Neves faz questão de denunciar os casos de... Por exemplo, foi ele quem liderou a investigação ao 1143 e ele faz questão sempre de falar das investigações e dos casos de crimes de ódio que existem na sociedade portuguesa, algo que André Ventura, por exemplo, nega, não é? Que existe, ou que seja um problema. E depois toda a retórica de Ventura e também de Luís Montenegro, não é? De associar imigração à criminalidade, já se percebeu que é o tipo de coisa que Luís Neves também não deixa passar e, portanto, acho que este ódio de estimação está para continuar. Ana Sá Lopes, Luís Neves contribui para, e cito André Ventura, para aumentar o sentimento antipolícia que existe em Portugal? Isso é absolutamente vergonhoso. É absolutamente vergonhoso o que Ventura diz. Sinceramente, o que Luís Neves está a contribuir é para que a polícia seja uma instituição mais respeitada em Portugal. Porque ele está a acabar com uma omertá, com um pacto de silêncio que houve muito tempo relativamente às torturas de polícias e à violência completamente descabida que era exercida por alguns polícias, não todos. E o que está aqui em causa é uma coisa muito grave, o que se passou na Esquadra do Rato. Estamos a falar de tortura grave, não é? É um crime de ordem gravíssima, a Esquadra do Rato, Lisboa e Bairro Alto de Lisboa. Estamos, entretanto, isto ainda começou, por acaso, esta operação, ainda no tempo da anterior ministra, mas hoje já houve mais detidos, e isto significa uma limpeza, não é? André Ventura gosta muito de falar de limpeza, é uma limpeza entre os polícias que não são verdadeiramente polícias, que não são honestos, que não trabalham, porque a esmagadora maioria dos polícias serão honestos. Eu não tenho dúvida nenhuma. André Ventura está a prestar um péssimo serviço à polícia, a bandalhar o processo da justiça relativamente a esses polícias que cometeram tortura. Eles são acusados de tortura. Não são acusados, ou pactuaram, pelo menos, não são acusados de mais nem de menos. Não são acusados de menos. Portanto, Ventura dá-nos duas mensagens. Uma é que se ele fosse governo, podia-se torturar à vontade, porque a fórmula como ele quase que tenta não responder, quando é interrogado por isso, responde uma coisa tipo: em qualquer profissão há más práticas. Quando não estamos a falar de qualquer profissão, a polícia exerce autoridade em nome do Estado português, não é um professor com más práticas. Isto é, ele quer mesmo colar-se aos polícias que torturaram, quando o que o Ministro da Administração Interna está a fazer é, de facto, trazer a polícia para um patamar de respeito, para que os polícias que cumprem a lei não sejam confundidos com polícias que não cumprem a lei. Ana, e o próprio sindicato, o dirigente do maior sindicato da polícia, totalmente de acordo condenou o que aconteceu e totalmente de acordo com as expulsões das pessoas. Mas como é evidente, como disse o diretor-geral da PSP, também tem que haver tolerância zero contra polícias criminosos. André Ventura quer pactuar com polícias criminosos. É a única coisa que nós podemos concluir daqui. E ao lançar este debate absolutamente absurdo sobre a polícia para a semana que vem no Parlamento, vai defender os acusados da Esquadra do Rato? Os polícias torturaram, ou pelo menos o próprio ministro disse que é preciso, obviamente, haver aqui enfim, não chegamos ainda à condenação, o tribunal ainda não condenou, portanto o tribunal não condenou. Agora, as suspeitas são de uma violência gravíssima. Isto é uma das coisas mais graves que aconteceu na polícia em Portugal. Sim, eu acho que nunca houve um caso destes tão grave, pois não, nunca houve. Portanto, e agora está-se a perceber que a dimensão está a crescer, é cada vez maior. Pois está a crescer, porque entre os que cometeram o crime e os que se riram do crime, parece que era um número elevado. Já são em 2 esquadras, esperemos que não haja mais casos noutras. Foi absolutamente vergonhosa a intervenção de Ventura esta terça-feira,
E acho que eu acho que, inclusive, eu penso que ele está a fazer esta coisa porque acha que tem muitos polícias a seu lado. Mas os polícias sérios, os polícias que não cometem crimes, não vão gostar de estar misturados com polícias que cometem crimes. Eu não sei, do fim de contas, em que é que este debate e este ataque ao Ministro da Administração Interna lhe vai render entre votos, porque o Ventura só pensa nos votos que vai obter com cada uma das ações que faz em cada dia. Não penso que sim. Acho que os cidadãos podem se preocupar, porque se Ventura for um dia primeiro-ministro, com certeza que vai ter um ministro da Administração Interna que fecha os olhos às torturas nas quadras. Aí sim é que a polícia será, usando palavras de Ventura, uma bandalheira. Será uma bandalheira, seguramente será uma bandalheira. O debate está marcado para dia 14 de maio. Cá estaremos também para analisá-lo depois. Um beijinho, até amanhã. Beijinho, até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.